E aí, gente, tudo bem? Vamos estar dando início agora ao nosso curso de Direito Penal, parte geral, e daremos início pelo princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele se relaciona com o fato praticado pelo agente. Princípio relacionado com o fato do agente. Para introduzir o tema, nós temos que falar da previsão constitucional e da previsão legal. Veja o que a Constituição diz no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Já o inciso 39 diz: não há crime sem lei anterior que o defina, lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. E vamos ver a previsão legal no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Sem lei anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Questões importantes. O princípio da legalidade é tratado em quais documentos internacionais? Ele não é tratado apenas pela Constituição, mas também em documentos internacionais. Vejamos. Temos o artigo 7º da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Temos o artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos. E também temos o artigo 22 e 23 do Estatuto de Roma. E também temos a curiosidade que a Bíblia traz em Romanos 5,13 que o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, até a própria Bíblia traz o princípio da legalidade. Conceito. É uma limitação imposta pelo poder, ao poder do Estado de interferir na esfera de liberdades individuais. O que é que isso significa? Significa que evita que o Estado imponha um poder arbitrário contra as pessoas. Isso limita que o Estado use todo o seu poder para que isso faça com que diminua um cidadão. Observações. Anotem aí que isso é muito importante. Por esse motivo, que foi incluído na Constituição de 88, nas garantias individuais e em tratados de direitos humanos. Vamos definir o que vem a ser a legalidade. A legalidade é a reserva legal mais a anterioridade. Sendo a reserva legal e a anterioridade, toca aqui a cor da caneta para que fique mais didático. Aqui, ó, reserva legal seria o não há crime
nem pena sem lei. E a integridade é: a lei deve ser anterior ao crime. Vamos agora falar sobre os fundamentos do princípio da legalidade. Temos o fundamento político, temos o fundamento democrático e temos o fundamento jurídico. E o que vem a ser o fundamento político? Ele vincula o poder executivo e o judiciário às leis formuladas de forma abstratas. Impedindo o poder punitivo arbitrário. E o fundamento democrático trata-se do respeito ao princípio da separação de poderes. Competindo ao Congresso Nacional o dever de elaboração das leis. E o fundamento jurídico é uma lei anterior e clara tem maior efeito intimidatório. Agora vamos dar início ao princípio da legalidade que vem dentro do Código Penal. Ou seja, princípio da legalidade no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Vamos detalhar isso. Vamos falar agora sobre crime e sobre pena. Em relação ao crime e em relação à pena, será que o crime também abrange a contravenção e a pena também abrangeria a medida de segurança? Crime mais contravenção penal e pena mais medida de segurança. Nesse caso, podemos concluir que não há infração penal, que é crime e contravenção, ou sanção penal, pena e medida de segurança, sem uma lei anterior. Devemos ter cuidado com o artigo 3º do Código Penal Militar.
Vejam que o artigo 3º diz: as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversas, a lei vigente ao tempo da execução. O que é que isso significa? Veja, o artigo 3º do Código Penal Militar não foi recepcionado pois só obedece à legalidade e não à anterioridade, mas não à anterioridade. Uma coisa importante também é que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. E aqui na descrição do vídeo vai ter o link das nossas redes sociais e do nosso Telegram, onde vai ter um PDF dessa aula lá para vocês baixarem e poderem acompanhar a aula de uma forma melhor. Vocês vão lá, pega, nem precisa ficar no grupo. Você vai lá, pega o material e começa a estudar. É assim que a gente pode ajudar. E se você curtir e se inscrever, isso ajuda com que o projeto tenha mais aulas e possa ajudar mais pessoas. Valeu! Vamos agora ao desdobramentos do princípio da legalidade. Não há crime ou pena sem lei. Escrevam aí, a palavra lei não pode ser tomada no seu sentido amplo. Observação. A Constituição de 88 recepcionou os decretos-leis. Até porque o Código Penal, ele não é uma lei. Ele, na verdade, ele é um decreto-lei que foi recepcionado, assim também como o Código de Processo Penal, ele é um decreto-lei que foi recepcionado pela Constituição Federal. Hoje em dia não existem mais decretos-leis. Os que existiam, alguns foram recepcionados e outros não. O Código Penal foi recepcionado. Veja, princípio da reserva legal. Lei ordinária, como regra, e lei complementar. Normalmente, são as leis ordinárias que combinam pena e prevêem crime. Mas uma lei complementar também pode fazer esse papel, mas normalmente é feito pelas leis ordinárias. Questões importantes. Medida provisória pode criar crime? Não. É possível medida provisória versando sobre direito penal incriminador? Medida provisória pode extinguir a punibilidade? Aqui é um duplo sim. Sim e sim. Relembrando, veja o que diz o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Proíbe medida provisória versando sobre direito penal. Veja, o parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito penal. Nesse caso, nós devemos fazer a seguinte coisa. Vejam. Deixa eu trocar de tela aqui para poder explicar melhor para vocês. Temos algumas correntes doutrinárias falando sobre isso. Vamos falar da primeira. Veja, com a entrada em vigor da emenda constitucional
32 de 2001, ficou evidente que a medida provisória não pode versar sobre direito penal incriminador ou não incriminador. Essa corrente, ela prevalece entre os constitucionalistas. E temos uma segunda corrente, que é a do STF, que diz que a Emenda Constitucional 32 fortalece a ideia de proibição da medida provisória sobre direito penal incriminador. No entanto, olha, presta atenção aqui, é permitida em relação a direito penal não incriminador. Veja. Medida provisória. Sua inadmissibilidade em matéria penal, extraída pela doutrina consensual da interpretação sistemática da Constituição, não compreende as normas benéficas. Vejam, não compreende as normas benéficas. Nesse caso, é totalmente possível que haja uma medida provisória versando sobre direito penal de uma forma benéfica. Não de uma forma maléfica, mas de uma forma benéfica pode haver sim. Então, cuidado com isso em concurso público. Questões importantes. As resoluções de quaisquer espécies podem criar infrações penais e combinar penas? Anotem aí. Não. Não podem. Veja alguns exemplos. Resoluções do TSE, CNJ, CNMP e outras, né? Não são leis em sentido estrito. Sendo assim, não podem criar crimes nem combinar penas. Vamos agora para essa subdivisão do tema. Não há crime ou pena sem lei anterior. Aqui temos uma nítida relação com o princípio da anterioridade, que vamos explorar agora. Veja, princípio da anterioridade. Anotem aí. Há impedimento de retroatividade. Há impedimento da retroatividade. Maléfica da lei penal. Sendo este benefício uma garantia constitucional. Vamos avançar agora e veja que não há crime ou pena sem lei escrita. Ou seja, para que haja um crime e para que haja uma pena, é necessário que exista uma lei, uma norma escrita. Se não houver uma norma, no caso, uma lei escrita, não pode haver nenhum tipo de sanção e nenhum tipo de crime. Vejam aqui, há a proibição de costume incriminador. Questões importantes. Para que serve o costume no direito penal? Anotem aí. Isso é muito importante. Serve como um instrumento importante de interpretação. Serve como um instrumento importante de interpretação. É o costume interpretativo. Costume interpretativo. Vamos trocar aqui a caneta para dar mais destaque. Um exemplo. Temos o repouso noturno
no crime de furto. Vejam que, dependendo da localidade em que você mora no Brasil, a noite ela tem um horário diferente. Em alguns locais anoitece mais cedo, em outros locais anoitece mais tarde. E também existe, não é simplesmente o ato de dormir, o ato de descanso é diferente de local para local. Nesse caso, é usado o costume, porque em determinados locais existe o costume. Em outros locais existe outro tipo de costume. Aí, nesse caso, sim, o direito penal, para fazer uma norma interpretativa, ele pode se utilizar do costume. Nesses casos, sim, não para combinar pena e para prever algum crime. O costume pode revogar a infração penal? Temos 3 correntes doutrinárias. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira corrente diz: o costume para abolir ou revogar lei é admitido nos casos que a infração penal não mais contraria o interesse social. Não mais contraria o interesse social. Podemos citar aqui até como exemplo o jogo do bicho. Podemos concluir que, aqui no caso, o crime é formalmente e materialmente abolido. Vejamos agora a segunda corrente. Ela diz que não há costume abolicionista. Não há costume abolicionista. Porém, caso o fato não seja mais indesejado, pela sociedade, a lei não deve ser aplicada pelo juiz. Temos aqui o princípio da adequação social. Princípio da adequação. Nesse caso, o que é que podemos concluir? Aqui o crime é apenas
apenas materialmente abolido. E temos também uma terceira corrente doutrinária, que é majoritária. Somente lei pode revogar outra lei. Não há costume abolicionista. Veja o que nós podemos concluir. Veja esse HC do STF. 98898 de São Paulo. Veja. Crime de violação de direito autoral, venda de CDs piratas, alegação da tipicidade da conduta por força do princípio da adequação social, improcedência. Veja. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no 184, parágrafo 2º do Código Penal. Não ilide a incidência de norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir produtos originários de contrafação. Não se pode considerar socialmente tolerável, uma conduta que cause enormes prejuízos ao fisco, pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e ao comerciante regulamento estabelecido, ordem denegada. E veja o que o STJ diz na súmula 502. Presentes a materialidade e a autoria, figura-se típica, em relação ao crime previsto no 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, saibam que se algum dia vir cobrando em alguma questão, dizendo que a adequação social permite que sejam vendidos CDs piratas, diga que está errado. Veja, não há crime sem lei ou pena estrita. O que é que isso significa? Vamos aqui. Proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador. Temos aqui proibição de analogia in malam partem. Questões importantes. O artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, abrange o sinal de TV a cabo. Vejam, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica de qualquer outra que tenha valor econômico. Aqui a canetinha vermelha. Anotem aí o seguinte. O STF entende que não. Não se equipara. Já o STJ entende que sim. Veja, o HC 97261 do Rio Grande do Sul. O sinal do STF. O sinal de TV a cabo não é energia. Curto e grosso. E veja o que o STJ diz no RESP 123747 Rio Grande do Sul também. Tipicidade da conduta de furto de sinal de TV a cabo. Fazendo um resumo. O STF, no julgado, declarou a atipicidade da conduta do agente que subtrai sinal de TV a cabo.
asseverando ser impossível a analogia incriminadora com o crime de furto de energia elétrica. Já o STJ tem o entendimento que o furto a sinal de TV a cabo se equipara ao STJ, equipara ao furto. STF declara a atipicidade da conduta. Vejam. Então é nisso aqui que vocês devem tomar cuidado. Veja, não há crime ou pena sem uma lei certa. Aqui temos o princípio da taxatividade ou da determinação. Anotem aí. Há uma exigência da clareza do tipo penal. Veja o artigo 288-A. O que é que ele diz? Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Veja só. Aqui, a doutrina dizendo que tal dispositivo viola o princípio da taxatividade. Até pelo fato de que o tipo penal não é claro, ele não define nada, ele apenas fala sobre constituir, organizar, integrar, mas o que é constituir? O que é organizar? O que é manter? O que é custear? Custear fica mais fácil. Ele não diz o que é milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar. Fica difícil de você entender o que é que o tipo penal quer se referir. Por isso que alguns doutrinadores dizem que tal dispositivo viola o princípio da taxatividade. Veja aqui, ó. Imagine que o artigo 121 do Código Penal tipificasse a conduta de matar, mas sem especificar alguém. Nesse caso, não haveria clareza em relação ao tipo. A partir do momento que o tipo penal vier dizer matar, você fica sem saber o que. Matar um animal seria você praticaria o crime de homicídio ou apenas quando você matasse uma pessoa. Quando ele bota o alguém, ele faz com que você entenda que quando você mata um animal, você não vai responder pelo crime de homicídio. Você vai responder quando mata uma pessoa. Porque está sendo taxativo. Princípio da taxatividade. Vamos aqui, ó. Não há crime ou pena sem lei necessária. Anotem aí que isso aqui é muito importante. Vejam. Consequência lógica do princípio da intervenção mínima. Consequência do princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima. E o que é que significa o princípio da intervenção mínima? Vamos dar alguns detalhes. Veja. Onde e quando intervir? E quando intervir? E aqui, ó. Onde e quando deixar de intervir.
Podemos citar aqui, ó, como exemplo, o adultério. Uma canetinha vermelha, aquela que chama a atenção. Veja aqui, o princípio da legalidade é o vetor basilar do garantismo. Veja, direito de punir do Estado, garantias do cidadão. Veja, aqui temos o mínimo poder punitivo. Mínimo poder punitivo. E aqui temos a máxima garantia. Veja, nós temos lei anterior escrita, estrita, certa e necessária. Veja que isso aqui, ó, vai reduzindo o poder punitivo do Estado. Cada vez menor. Em consequência, vai aumentando as garantias do cidadão. Questões importantes. O que é o garantismo? Em aperta da síntese. Escrevam aí. É o mínimo poder punitivo do Estado. Em relação às garantias individuais. Ou seja, nesse caso, o poder punitivo do Estado tem que ser reduzido para respeitar os direitos do cidadão. O cidadão tem seus direitos e o Estado ele tem uma força muito grande. E essa força dele tem que ser impedida um pouco para que respeite todos os direitos que nós temos. O Estado não pode simplesmente, porque ele tem muito poder, usar isso contra nós. Então ele tem que ser freado de alguma forma. E nesse caso, nós temos o garantismo. Vamos falar agora da legalidade formal e da legalidade material. Veja, legalidade formal e legalidade material. Escrevam aí que é muito importante. Tudo é importante, mas escrevam. A lei penal obedece ao devido processo legislativo. E o que é que isso significa? Que temos uma lei vigente. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu lá em Constitucional, de como são feitas as leis, que a lei passa pelo Congresso Nacional, aí passa pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, ou pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados, e tem que seguir aquele rito de votação nas duas casas. Isso tem que ser respeitado. Se isso não for respeitado, a lei ela não é vigente. Ela deve ser aprovada dentro dos ritos que constam na Constituição. E temos também a legalidade material. O que vem a ser a legalidade material? Vejam, o conteúdo do tipo penal
deve obedecer aos direitos e garantias dos cidadãos. Aqui nós temos uma lei válida. Veja um exemplo. Lei dos crimes hediondos. Lei vigente. Mas lei inválida no dispositivo que dizia que o regime prisional seria integralmente fechado. Isso aqui é só um exemplo, porque não é assim mais hoje. Veja, lei vigente. É a lei vigente. Mas no dispositivo que dizia que o regime prisional, não. Mas era inválida. Violava a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena. Gente, espero que essa aula possa ter ajudado você a entender melhor o princípio da legalidade. E futuramente teremos mais aulas aqui. Então, curte e se inscreve no canal. E na descrição tem nossas redes sociais. Facebook, Instagram e nosso grupo do Telegram, onde você vai poder pegar o material dessa aula. Obrigado.